bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta terça-feira. E hoje nós vamos estar com um assunto bem especial. Nós vamos falar sobre o Dia do Corretor de Imóveis e é um oferecimento da Basáltica Imóveis. E para isso estou aqui com o corretor Andrei Coradin, que vai falar um pouquinho sobre todo esse trabalho que é o dia a dia de um corretor e como são as ações do dia a dia. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A Móveis Prata, transformando casas em lares. A Casa Gamba, que é responsável pela minha produção do dia, maquiagem, cabelo. Um abração a todos da Casa Gamba. A GB Vidros, pontualidade e satisfação para a tua obra. E ao RP Mercados, o nosso melhor é por você. Lembrando que o RP está aberto de domingo a domingo até 9 horas da noite. E agora vamos iniciar esse papo aqui com o Andrei Coradin. Seja muito bem-vindo, Andrei. Olá, Laura, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado a todos, muito bom dia. Isso aí. E Andrei, mais uma vez te recebo aqui e que bacana, né? Para que a gente possa ir renovando, falando, sabendo que tem de novo dentro do setor, né? Falar um pouquinho. Porque o setor imobiliário tá aquecido, né, Andrei? O pessoal tá correndo atrás e que coisa boa, né? É uma satisfação estar aqui contigo, um prazer. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. O nosso ramo está bem aquecido, né? Na pandemia, o pessoal viu que não adiantava só guardar o dinheiro, que tem que investir mesmo. Exato. E muitos descobriram que precisavam de um novo lar, né? Porque quando tu percebe, poxa, então daqui um pouco meu trabalho foi para casa, né? Eu consegui adequar ele aqui. Mas o lugar poderia ser um pouquinho maior, poderia ter um quarto a mais, eu poderia ter isso, eu poderia ter uma sacada, eu poderia ter, né? Então, imagino que as necessidades também aconteceram durante a pandemia. E, Andrei, antes de começar falar um pouquinho mais sobre o corretor em si, que lembrando que é o dia 27 de agosto, esse é um programa alusivo ao dia 27 de agosto, hoje é dia 24, mas a gente faz questão de lembrar dessas datas que sim, né, valorizam cada dia, né, um profissional de cada área. Então, isso é bem bacana. Andrei, a gente viu muito acontecer esse movimento das pessoas, talvez, elas entenderem que o lugar em que elas estão precisou, ou transformações, mas na realidade ter a troca. Então, tu sentiu muito isso na pandemia? Sim, a gente sente todo dia, né? Aí que entra o trabalho do corretor, né? O trabalho do corretor consiste em você entender o que o teu cliente procura, certo? E aí buscar a solução para ele, né? Esse é o nosso trabalho. Aí ele vai te dizer assim, olha, eu vou trabalhar home office. Eu preciso de um imóvel assim, que tenha uma orientação solar melhor, que tenha uma localização que não tenha muito barulho, porque o meu trabalho exige concentração, tranquilidade, né? E aí a gente vai atrás do que agrada. Talvez as pessoas se deram conta de algumas coisas só por ficarem 24 horas dentro de casa. Com certeza. Né? Talvez a posição solar. Talvez não interferia no dia a dia em que saía 8 da manhã, voltava 8 da noite e tá tudo certo, né? Percebia alguma coisa que não ficava legal, mas assim, dava um jeito. Mas quando tu passa ali dentro tanto tempo, e para quem assumiu, e hoje pensando em fim de pandemia, né? A gente sabe que resquícios dela tá por aí, né? Mas é entender um pouquinho sobre a qualidade de vida das pessoas. E tu vê essa mudança por qualidade de vida ou mais por necessidade? Eu digo, quando as pessoas elas dizem, não, eu estou mudando só por necessidade, porque realmente, ou tu vê, não, eu estou buscando algo melhor para mim. São as duas coisas, né? Alguns procuraram sair de apartamento e foram para casa, né? Porque querem contato com a natureza. Tá certo. E porque tem um pouco mais de tempo para cuidar de pátio, né? Ou para ter um pet, ou 2, ou 3. E outros migrando de casa para apartamento. Muito se viu a procura por apartamentos maiores e com sacada. Além da orientação solar, uma vista bonita.
próxima de locais arborizados, né? Próximo de supermercados, essas coisas todas, né? Porque muita gente viu e vendeu seus veículos. E aí acabou optando por um imóvel melhor, ficou sem um veículo, porém está morando próximo a todo o comércio. Né? Isso facilita muito. E as pessoas que migraram de uma casa para um apartamento porque precisavam diminuir o custo de vida ou mudaram, alguns venderam seus veículos. E aí optaram por um imóvel um pouco melhor. Tu vê, né? E esse movimento, né? Porque a gente, por vezes, vê uma pessoa e outra fazendo isso, mas como é bom lembrar que existem essas possibilidades também, né, Andrei? Porque às vezes as pessoas elas têm a vontade de mudar de vida, fazer algo diferente. E elas dizem, mas com que possibilidade? Poxa, às vezes tua possibilidade tá não que tu tenha que ficar a pé, mas dependendo, né, do que realmente é o teu trabalho, onde é e como funciona. Mas existem possibilidades, tu pode achar as tuas possibilidades, né? Ah, com certeza. E se a pessoa tem alguma dúvida, converse com o corretor de confiança. Ele vai poder dar algumas dicas. Olha, eu acredito que fica melhor para você fazer isso, ou dessa forma, né? Você muda, sai da tua casa, vai para um apartamento, sai de um apartamento, vai para um outro maior, ou vende esse teu imóvel, vai comprar um outro em outro lugar. O corretor tem N situações que ele pode auxiliar, né? Claro. Eu creio que a pessoa mais correta é o corretor, tem que procurar um corretor. Então agora a gente vai entender o que necessariamente um corretor precisa ter para ser corretor. Porque a gente diz assim, às vezes é uma indicação, é isso, aquilo, mas qual é a finalidade e como serve, assim, ser um corretor? O que precisa, na realidade, para ser um corretor? Para ser um corretor, tu tens que ter um curso, né? Que é o Cresci, que aqui a gente chama de Cresci, mas no Brasil inteiro chama de Cresce, né? E se tu quiser se aprimorar um pouco mais, você vai fazer o CNAE, que é o curso de avaliador de imóveis. Eu tenho esses 2 cursos há bastante tempo já, e a gente atua no mercado tanto com avaliações como com compra e venda, né? Mas precisa tu ter o curso para trabalhar. Tá certo. É bem importante isso, porque vai aprender muita coisa. Claro que a prática é o que vai te ensinar, né? É aquela coisa Teoria, da dificuldade todo dia que vai te ensinar, vai ter que criar uma casca maior, né? Como dizem, né? Há quantos anos tu és corretor, Andrei? Sou corretor há 11 anos. É isso aí, é uma caminhada. E é como tu diz, né? A casca ela vai se formando, né? Com certeza. Como tu vê esse lado, Andrei, que, por exemplo, vocês têm empresa registrada, tu tem o Cresci, tu tens a questão da avaliação, que também vai ser bem legal pra gente falar, porque muitas pessoas têm uma visão de que não, eu não preciso de um corretor para estar comprando meu imóvel. E qual é a diferença, por vezes, o que um corretor tem para me oferecer que é melhor do que simplesmente uma pessoa que está me indicando um imóvel? Existem muitas pessoas que pensam que o corretor de imóveis está aí para atrapalhar numa negociação, ou só para ganhar uma comissão. Mas não é assim, o corretor de imóveis é a pessoa que vai conferir toda a documentação, que vai dar segurança para a negociação, tanto para quem vende quanto para quem compra. Né? Esse é o divisor de águas. O corretor é a pessoa mais certa para te ajudar, porque ela vai conferir toda a documentação, ela vai te ajudar a fazer um financiamento habitacional. Se você tiver dúvidas, ela vai te encaminhar para quem sabe fazer no banco, né? Vai te ajudar com todos os detalhes. Não é o fato da comissão. A comissão é o pagamento pelo serviço, né? Que é muito merecido, porque um trabalho como a gente faz, nós começamos buscando o imóvel, né, fazendo a captação desse imóvel, a gente faz toda a propaganda desse imóvel, faz todos os anúncios e tudo mais. A gente leva os clientes, faz a negociação, garante tanto para quem vende quanto para quem compra, que é a saúde dessa negociação toda, né? Claro. E entrega tudo pronto, com documentação tudo em dia, desde escritura até registro. Então a gente faz todo esse trabalho. O comprador não se incomoda com nada, a gente faz e entrega pronto. Essa é a diferença de você ter um corretor de confiança ou um corretor que saiba fazer. Tá certo. E Andrei, tem o lado agora, então, que a gente vai dizer, tá, então eu vou chamar o cara para avaliar o meu imóvel. Ou não,
Porque daí eu sei o quanto custa mais ou menos esse terreno e sei o quanto eu quero dessa casa, por exemplo. Ou, enfim, de um apartamento que eu queira vender, né? Eu sei que ele tem tal posição solar, eu sei disso, aquilo, e o pessoal mais ou menos está vendendo a tanto. Dá para confiar em dados como esses? Isso são alguns pontos específicos, tá? Eu diria assim que tem muito detalhe numa avaliação. E quem está vendendo normalmente pensa que vale sempre mais. Normal é que aconteça isso, tá? Sim. Mas tem muito daquele amor sentimental pelo imóvel, né? Que isso acaba, às vezes, o proprietário achando que o corretor está errado no que ele está fazendo ou falando. Mas eu sempre pergunto para as pessoas que querem avaliação, você quer ouvir o que eu devo falar ou o que vai lhe agradar? Porque aquela coisa assim de você avaliar num valor lá em cima, sabendo que não vai vender, só para agradar a pessoa que tem o imóvel para vender, para você captar esse imóvel e colocar na tua carteira, isso não é assim que se faz. Não é o serviço do corretor que é correto. Porque você tem que avaliar no valor de mercado para dar segurança que esse cliente vai conseguir vender. Porque não adianta eu te prometer, vou vender por um valor X, não vender, daqui a um tempo eu criei uma expectativa em ti, que vai passar esse tempo e não vai vender, e eu vou acabar dizendo para ti assim, olha, o mercado mudou muito, nós vamos ter que baixar o preço do teu imóvel para te vender. O que vai acontecer? A avaliação de outra pessoa que fez há um tempo atrás e que não agradou você, é a avaliação correta, porque agora no preço que a pessoa antiga avaliou é o que está sendo vendido. Né? Então eu sempre digo assim, ó, chama um perito avaliador, ele vai te dizer exatamente o que tem que dizer. Sim, até mesmo porque, Andrei, se a pessoa, por exemplo, tu é corretor, tu sabes avaliar, né? Então tu tem todo esse conhecimento e tem o curso que é necessário para. E aí tu fazes essa. Não é do teu interesse vender o imóvel a menos do que ele vale. Porque também tu pensa, poxa, se eu vender a menos, é a minha comissão a menos também. Tem esse lado. Então, em nenhum momento a ideia é prejudicar, né? Não, com certeza. A ideia é sempre ajudar e não prejudicar. Claro. Tem que falar exatamente o que é o mercado. Porque o mercado muda muito, ele oscila demais. Né? Hoje o CUB subiu bastante em relação ao que era antes da pandemia. Né, é o que norteia a construção civil, e eu creio que as pessoas têm que parar e prestar atenção no corretor. O corretor é o que trabalha o dia inteiro com os imóveis, avaliando, olhando, sabendo o que está acontecendo no mercado, o que vende, o que não vende. Esse é o melhor ponto de referência. Tá certo. Não, porque é fácil, né, os amigos chegarem e dizem, mas isso aqui tu vai vendendo estoques, né? Tipo, porque quem é amigo não vê o lado ruim ou talvez não quer te desesperar também, né? Então, a gente sabe que tem todo esse lado de que às vezes a gente quer excluir por economia e o gringo é complicado, né? Eu vou dizer como gringa mesmo, né? A gente é complicado porque, se eu puder economizar nisso, depois eu faço aquilo. Ou eu vou ter o registro do imóvel, ou eu vou ter, né? E a gente sabe que por vezes não é a melhor escolha. A gente sabe que tem todo um caminho a ser traçado e que às vezes ele fica um pouquinho mais difícil se tu não tem alguém de qualidade no teu lado. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar mais sobre o Dia do Corretor de Imóveis com oferecimento da Basáltica Imóveis. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias.
Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para a sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Cuidado, beleza e aconchego, um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje um programa alusivo ao Dia do Corretor de Imóveis, que será no dia 27 de agosto. Mas nós estamos falando hoje, como a gente sempre aproveita as datas e valoriza todas as profissões que aqui, pessoas que passam por aqui, a gente diz que a Conecta Mais é muito nossa, porque traz ótimos profissionais de cada área para poder falar um pouquinho. Então, hoje estamos aqui e é um oferecimento da Basáltica Imóveis. E o André Coradinho está aqui falando sobre toda essa questão do corretor, né? De ser corretor e quantas coisas acontecem neste entremeio que a gente acaba entendendo, por vezes, que facilita, e às vezes o pessoal diz, não, mas eu vou economizar isso, porque daqui um pouco, né, eu faço um negócio à parte, e aí começa o rolo, né? Então, que bom a gente poder também ter um esclarecimento sobre. André, a gente falou sobre algumas questões que acontecem, e eu sei que dificuldades sempre tem, diariamente. Então, conta para nós algumas questões que acontecem no dia a dia que também ilustram para a pessoa em casa na hora de dizer, poxa, será que eu contrato ou não? Sim. O maior problema hoje do corretor é documentação, né? Porque o corretor tem que ser especialista em resolver esses problemas, né? Você tem que pegar uma documentação de um imóvel, conferir toda essa documentação se está tudo certo. Tem muito problema de documento na nossa cidade, muito, e a gente tem que ajudar a resolver. Acontece muitas vezes de ter um inventário, que as pessoas não encaminharam o inventário.
Acontece muitas vezes de ter uma dívida ou um penhor ou um problema na justiça e você tem que ajudar o teu cliente a resolver todos esses problemas. Claro. A gente ajuda o tempo todo. Tem casos que chegam a demorar anos, Pois é. mas a gente nunca abandona. Tá o tempo todo em cima da negociação, atrás da documentação até resolver. Andrei, agora aqui, enquanto tu falavas ali em relação à documentação, porque a gente imagina que seja uma coisa simples e fácil. Pra tu que trabalha diariamente com esse tipo de... Realmente, tu tá falando aqui que tem coisas que podem se alastrar anos para poder regularizar alguma... Tem algumas situações que tu pode citar que fazem parte do... Por exemplo, tu disseste, inventário, ok. Mas, situações que a pessoa nem tinha se dado por conta e que ela pôs a venda o imóvel dela e quando vendeu só que ela percebeu. Tem algumas situações que tu pode estar citando? Tem muitas vezes acontece de a pessoa comprar um imóvel na planta. Comprou o imóvel na planta, foi morar no imóvel, deixou no nome da construtora, não fez a escritura por nome dela, Tá certo, não registrou em nome dela, e depois de um tempo, vou trocar o meu imóvel, vou passar a morar numa casa. Então vou dar esse apartamento, esse imóvel X e vou morar numa casa. Quando você vai conferir toda essa documentação, o contrato está ainda em nome da construtora. A construtora informou a DIMOB, que é o órgão que regulariza, e aí a pessoa não declarou no imposto de renda. A gente tem que estar aí o tempo todo auxiliando. Como é que está a tua declaração, né? A construtora informou a DIMOB, não informou. Vamos ver se a construtora aceita passar direto para quem tu estejas vendendo. Tem tudo isso. Então, conforme a negociação, a documentação, a gente tem que ir atrás, né? Rebolar. Me diz uma coisa, se isso não foi feito, ok? Então, tudo isso geram custos que são altos. Que é de acordo com o imóvel, é de acordo com... É com o valor do imóvel. Tá certo. É isso. Só que daí o que acontece? Algumas construtoras aceitam passar direto para quem compra, a segunda compra, outras não. Aí tem que fazer todo o caminho. A construtora vendeu para o primeiro cliente, escritura e registro em nome dele, vai gastar de 10 a 20 mil, dependendo do imóvel. Aí esse segundo cliente vai passar para um outro, vai fazer todo o caminho de novo. E aí é delicado. Sim. Então, e outra, perde tempo, né? Tempo e dinheiro, né, Andrei? As pessoas não dispõem muito de tempo. Eu estava falando antes com um amigo a respeito de uma negociação que a gente fez de um imóvel aqui em Nova Prata que estava anunciado há 3 anos em algumas imobiliárias. E eles não venderam o imóvel. E aí um dia eu precisava de um imóvel para um investidor, consegui o nome do proprietário, liguei para ele e ele disse, não, eu faço questão de deixar contigo e tal, já recebi referências tuas. E deu o acaso de eu conseguir mostrar para o meu cliente, investidor, e eu consegui vender. Só que daí a gente foi buscar a documentação, tinha um inventário. Aí conseguimos ajustar toda a documentação do inventário, fazer uma venda concomitante, né? Levamos para o tabelionato, aquela coisa toda que a gente consegue fazer. Sim. Então fizemos toda essa situação, mas o meu cliente vendedor morava na praia. E ele disse, vou ter que sair daqui da praia para ir a Nova Prata para assinar. Eu disse, se tu não te importar e quiser fazer uma procuração pública para mim, faz a procuração. O cliente, quando for pagar, deposita na tua conta, tu conferes o depósito e tu me autoriza, eu vou lá e assino para ti. Então a gente faz isso a toda hora. O cara não precisou deixar o trabalho dele, não teve custos para vir da praia para cá e depois voltar, e a gente fez tudo para ele. Em contrapartida, ele fez uma propaganda para nós, né? Porque ele fez uma postagem de um vídeo na internet agradecendo o trabalho da imobiliária, especialmente o meu, né? Por ele não ter movido palha. Eu fiz tudo para ele. E ele recebeu e tá contente e me indicando para outros negócios. Claro. É assim que funciona, né? É a melhor propaganda, né? Não, é resolver o problema, né, Andrei? Com certeza. Porque ninguém tá livre de um probleminha no meio do trajeto e ninguém espera por vezes, né? Eu digo que daqui um pouco tu não tá esperando por isso e tu faz por conta. E aí esse por conta vai te dar uma dor de cabeça que não vale a pena. Sim. A gente entende que realmente os profissionais eles existem pra gente utilizar deles, né? Então, qual é o, né? Então, no teu caso, é esse auxílio e tu vê, ali tu teve essa questão que era, então, tinha
o pessoal que então alguém faleceu, deixou a documentação em aberto e aí precisa resolver tudo isso. Mas outras coisas simples do dia a dia, Andrei, que tu pega e que assim, ó, é simples e é fácil de acontecer com qualquer pessoa. Liberação de imóvel com financiamento, Tá certo. a falta da carta da liberação, sabe? Essa documentação toda, assim, que muitas vezes quem vende, não, mas eu já quitei no banco. Sim, exato. Mas ele não recebeu a carta ou recebeu e guardou. Então é coisa que muito simples, mas que dá uma dor de cabeça para quem não sabe fazer. Não, é que tu nem imagina que precise disso. É, E aí começam a solicitar documentos e que, poxa, se não tem alguém que te diga, olha, preciso de tal, esse tu consegue assim, ou esse outro assado, então vai facilitar, né, Andrei? e poucos pagam um imóvel sem ter um documento na mão. Então, muitas vezes, ou você vai vender financiado e aí precisa toda a documentação estar em dia, ou você vai vender para alguém que te diga assim, não, na assinatura da escritura eu pago. Então, como que você vai transferir um imóvel que ele tem uma alienação? Então, você não lembrou dessa documentação ou deixou para não gastar, né? Sim. Você não, foi lá, colocou na gaveta esse documento e esqueceu. Agora você gasta mais. Né? Então são coisas assim que vão passando, as pessoas deixa para depois, e só um especialista no ramo, que somos nós, pode dizer para ti, olha, falta isso, com isso eu consigo regularizar e te ajudar a fazer, né? Tá certo. Aí você vende e recebe, senão não vai conseguir vender. Tá certo. E a gente falando agora um pouquinho sobre o mercado bem aquecido, que a gente fala sobre o mercado imobiliário. É o que no início do programa nós comentamos sobre gente comprando, vendendo e enfim, né, fazendo suas trocas. Agora, a gente vê que mudou um pouquinho a questão de quando as pessoas procuram um imóvel. Em Nova Prata, Andrei, como as pessoas podem ter essa visão de estar procurando um imóvel para si? Por exemplo, como a gente pode expor isso para que seja, até para que se alguém estiver pensando, né, na mudança, como está aqui em Nova Prata para entender? Nova Prata e região. Sim, o nosso mercado é muito inconstante, né? Às vezes você vende um monte, às vezes você vende pouco, né? É do mercado. Hoje a taxa Selic está muito alta, tem muita gente não investindo, mas quem conhece o investimento e sabe que investir em imóveis é o melhor investimento, não para de investir. Então o investidor compra para deixar para alugar, e também pela valorização, né? O nosso mercado está bem aquecido para imóveis usados, né? Pessoas saindo de casas indo para apartamento ou de apartamento para casa. Imóvel usado está mais aquecido. Por quê? Porque é um imóvel que já não pega a mesma valorização de um imóvel que está na planta, está sendo construído hoje. Certo. Porque o material de construção de hoje está sendo muito caro em relação ao que já foi esse prédio pronto ou essa casa pronta. Então, aquele imóvel que já está pronto com um certo tempo de uso, ele não tem o mesmo valor do imóvel novo hoje. Então as pessoas estão migrando para esses imóveis. Mas investir em imóveis sempre foi bom e vai ser. Não tenha dúvida, quem tem condições de investir no imóvel tem que investir. Nem que seja para melhorar o seu próprio imóvel, ou para ir trocando, ir evoluindo de um quarto para dois, de 2 para 3, para uma casa, um terreno e uma construção. Tem que continuar investindo. O nosso mercado nunca parou de aquecer. E Nova Prata é um polo de casca a bento. Sim. É o que mais cresce. Você pode ver todo dia na rua um carro de rua dizendo tem emprego para empresa tal contrata, aquela coisa toda, né? E todo mundo que vem, muitas pessoas começam no aluguel. Mas depois eles vêm e compram, porque Nova Prata é muito bom de morar. Mas isso teve até eu lembro aqui num programa que uma pessoa comentou, quando eu vou pra minha cidade, eu nem comento, não faço propaganda, porque realmente, né, Nova Prata é muito boa. Nós temos uma qualidade de vida muito boa, né? Sim. As pessoas que vêm visitar, logo voltam para morar. Sim. Né? Então a gente atende muito cliente de fora, aposentou, veio morar em Nova Prata. O que tu tem para me vender? Quero morar em tal lugar. Não me importo em ficar 5 quilômetros do centro. Mas eu sempre digo, você está acostumado com cidade grande que demora 40 minutos para chegar no teu destino. Sim. Nova Prata, em 5 minutos você atravessa a cidade. Então, a partir do momento que você acostumou em Nova Prata, você já não quer mais morar longe do centro, porque você quer tudo aos teus pés. A praticidade. Mesmo que para fazer 3 quadras vai pegar o carro. Sim. Né? Muita gente faz isso. Mas a partir do momento que você está aposentado,
e vai caminhar no centro é a melhor coisa, né? Ah, e é linda Nova Prata. Nova Prata é linda. É claro que é como eu digo, a gente tem às vezes a mania de e se fosse assim, se fosse assado, né? Só por falar, né? Da boca pra fora, porque se tu for ver, Nova Prata tem qualidade de vida, tem lugar pra visitar, tem lugar pra passear, tem lugar assim, ó. Poxa, o nosso centro não é uma loucura, mas tem de tudo. Então, eu digo loucura que eu falo aquela visão de cidade grande, ruim, né? Sim. Digo, não tem isso. Não falta nada, muito bom, né? e não falta nada. Tem um pouquinho de tudo. Então, como é bacana a gente poder também ter essa compreensão do lugar que a gente vive, né? Sim. Isso é muito bom. Andrei, agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones.
São 5 prêmios por agência. E quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje estamos aqui com o Andrei Coradin, que é corretor de imóveis, num oferecimento da Basáltica Imóveis, falando sobre o Dia do Corretor, que é dia 27, então é um programa alusivo a este dia, né, falando dos bons profissionais da nossa cidade. E agora, voltando, Andrei, vamos falar sobre a questão de investimento. Claro que a gente falou sobre compra, sobre venda, o que é bom, o que não é, né, por que é importante ter um corretor. Mas a gente entender, poxa, eu vou escolher um lugar para morar e é uma situação. E eu vou escolher lugares para investir. Como eu preciso ver é um bom investimento e como eu preciso ver esse tipo de investimento? Olha, o imóvel sempre é um bom investimento, né? Mas aí depende muito de quanto você dispõe para investir. Tá certo. Então o corretor vai te dizer assim, olha, quanto você quer investir? Quero investir até um valor X. Ele vai te dar algumas dicas de como seria a tua melhor renda, sabe? Por quê? Você vai comprar para alugar. Eu vou comprar um apartamento de 2 dormitórios. Onde eu tenho que comprar para ganhar mais? Próximo ao centro. Ou no centro. Mas eu tenho um valor menor do que tu estás me oferecendo. O que tu me aconselha? Existem salas comerciais já alugadas. Existem terrenos bem posicionados que você pode comprar e ter um rendimento futuro numa venda, certo? Existe N situações. Uma casa que você pode reformar e vender ela reformada. Então, tem N tipos de investidores, né? Certo. A gente todo dia atende investidores diferentes. Aí eu quero comprar um imóvel para me reformar e vender. Tem um nicho de mercado muito grande. É esse que tem muita gente que explora. Eu compro uma casa antiga, reformo, dou uma rejuvenescida nela, um banho de loja, certo, e revendo ela pelo dobro do valor. Apartamentos a mesma coisa, né? Mas o forte mesmo do aluguel na nossa cidade é aluguel de apartamento no centro. Porque tem muito profissional vindo de fora para morar em Nova Prata e procura esse imóvel. Um imóvel muito raro para alugar aqui é um apartamento mobiliado. É mesmo. Apartamento mobiliado não tem muito poucos que tem, é bem caro, mas as pessoas ainda preferem pagar um valor bem maior por um imóvel alugado, por não se incomodar com nada. Eu chego com as minhas roupas, entro no imóvel, trabalho por uns anos em Nova Prata, 5 ou 10 anos, depois eu me transfiro para outra cidade e deixo o imóvel aí. Quem comprou teve todo o rendimento durante todo esse tempo. Eu sempre aconselho, se você puder comprar um imóvel mobiliado, compra sempre, porque ele vai alugar sempre. Toda hora tem gente procurando imóvel mobiliado para alugar. Tá certo. E, Andrei, quando eu vejo, por exemplo, ali, tu falasse várias possibilidades. E a gente tem uma outra questão que às vezes acontece que fica uma dúvida muito grande. No mesmo prédio, eu tenho 2 apartamentos que se assemelham e as pessoas dizem, tá, mas por que tal custa tanto e tal custa tanto? Tem diferença os valores? Porque eu digo, se é só para investir, eu vou comprar mais barato. Mas, como eu posso dizer que ele pode ter diferença de valor, sendo que ele está no mesmo, mas daqui um pouco é a posição solar, daqui um pouco, o que pode estar, as pessoas têm que tomar cuidado, porque, poxa, como no mesmo prédio, o mesmo apartamento está com 2 valores, por exemplo, né? A posição solar é o principal para Nova Prata, que nós moramos numa cidade úmida, né? Sim. Então tu tem que ter sol. Também tem o fato de ter apartamentos diferentes no mesmo prédio. Certo. Então um apartamento tem sacada, o outro não tem. Um apartamento tem uma churrasqueira, o outro não tem. Então tem tudo isso. Um está no primeiro andar de apartamentos, o outro está no 5º, no 6º andar de apartamento. Então o teu rendimento sempre muda por causa disso aí. São detalhes. E tem diferença só pelo andar de valores, mudança de valores? Tem diferença. Quanto mais alto, mais caro o aluguel e mais caro o valor que você vai pagar, inclusive. Sim, a garagem é uma coisa bem importante. Se você vai alugar para quem não tem muita facilidade na hora de manobrar,
tem que ser uma garagem boa. Se tu tem um imóvel que tem uma garagem ruim, é bem difícil para você alugar. Gente, como isso é normal, é comum acontecer também, né? Que é tem- bom o pessoal prestar atenção. eu E procuro às mostrar vezes- sempre garagem, Sim. sempre, porque tanto para o investidor quanto para quem vai comprar para morar. Porque as pessoas dizem assim, não, eu estaciono em qualquer lugar. Mas existem alguns prédios que têm umas garagens que não são muito boas para manobra. E aí tem que ter um certo cuidado. Se você mostra a garagem, muitas vezes não vende o imóvel, mas eu prefiro não vender do que vender o imóvel e depois, olha, não vou ficar mais com esse imóvel, você não me falou que a garagem era tão ruim. Então tem tudo isso, é bem importante. Andrei, isso deve ser muito tiro no pé de muito pessoal que quer vender, muito corretor que quer vender só por vender, né? Eu preciso bater meta, eu preciso. E realmente o importante é mostrar pós e contras, né? O corretor não tem salário, né? O Sim. salário dele é a venda, é o fruto do trabalho dele. Claro. Agora, se você mentir para um cliente ou deixar de falar algumas coisas para esse teu cliente, como você demora muito tempo para conquistá-lo, você perde muitos outros clientes se esse cliente falar alguma coisa. Tá certo. Olha, ele não me falou que a garagem era ruim, ele não me falou que aqui o lugar é barulhento, que esse prédio tem problema. Então, tudo isso são detalhes que o corretor tem que falar. Ele não pode deixar de falar certas coisas. Né? Tem que dizer, olha, nesse imóvel tem isso, 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 isso. Poderia ter isto. E tem um problema que quando tem algum evento aqui, pode ter barulho, você pode escutar um barulho a mais, aquela coisa toda. Seu imóvel é próximo da rua, ele tem um barulho a mais. Se ele é no primeiro andar de apartamento, ele é um pouco mais barulhento em relação aos outros mais altos. Então, cada caso é um caso. Mas, se o cliente quer comprar para alugar, só para alugar, e ele quer ter uma vantagem, que a vantagem é o preço, ó, eu quero investir pouco e vou deixar o imóvel para alugar. Ele não olha tantas características, ele não dá muita bola. Mas na hora da remuneração, ele acaba, às vezes, eu poderia estar ganhando mais se eu tivesse escutado o corretor e ter comprado um mais alto, ou ter comprado um na outra orientação solar, ou com uma garagem ou duas garagens que fossem melhores do que a que eu tenho. E, Andrei, existem possibilidades, porque, por exemplo, já que tu trabalha com isso, no dia a dia deve passar por várias situações do tipo, pegar um apartamento para venda que não tem uma boa posição solar, mas tu vê que existe procura para todos os tipos de apartamentos, para todos os gostos, é tranquilo, por exemplo, mesmo que a gente saiba que existem problemas como esses, que não depende da pessoa, não é um problema, né? Mas como tu vê isso? Tem facilidade para venda de apartamentos assim que talvez o pessoal não pensou muito bem na hora de adquirir e agora precisa vender isso? O grande problema é a orientação solar, né? E só vai vender se tiver preço. Ele tem que estar abaixo do valor do mercado. Ninguém vai investir no imóvel que ele pode comprar um melhor do que o que ele está tentando comprar por ser um imóvel que não pega sol, por exemplo, e vai comprar porque tem preço. Mas é a primeira compra, não vai ser uma compra definitiva. Ou é uma compra para investimento para aluguel. Tá certo. Mas ele tem que ter uma vantagem, a vantagem é o preço. É o que regula. Se você tiver o preço daquele que não pega sol parecido ou igual àquele que pega sol, vai vender o que pega sol. Não tenha dúvida, né? Sol é vida, as pessoas precisam do sol, né? Não, e a gente sabe que existe a possibilidade de, talvez para quem tá iniciando, né? Não, vamos investir num... A gente sabe, não é para toda a vida. Assim que dá, a gente troca, ou, né? Ou mesmo não passo o dia inteiro em casa. Sei que eu vou ter que utilizar talvez mais um ar-condicionado, vou ter que secar meu ambiente de alguma outra forma, né? Existem, graças a Deus, existem outras formas que podem auxiliar. A gente sabe que não como um sol, né? Mas que podem auxiliar. Andrei, que outras dicas que são bem importantes para as pessoas em casa, para quem está pensando em trocar ou estar em busca de um primeiro apartamento, o que elas podem, apartamento, casa, enfim, né, uma moradia, o que elas podem estar? O primeiro passo é procurar um corretor de confiança. Certo. Esse é o primeiro passo. Você vai contar a tua história para o corretor, ele vai entender a tua necessidade e vai te ajudar a resolver, né? Porque às vezes as pessoas acham que é impossível dar esse passo. E é tão fácil quando tu tem um especialista junto contigo, a pessoa vai te indicar o caminho certo, vai te ajudar a fazer um financiamento, vai te ajudar a comprar parcelado. Existem N situações que a pessoa pode te ajudar, né? E aí a gente vai dar todas as dicas. Olha, eu tenho inúmeros imóveis que cabem no teu orçamento
e a gente consegue comprar da seguinte forma, dá todas as dicas, certo? Agora, é difícil você não ajudar as pessoas que não te procuram, né? Elas têm que confiar no teu trabalho. A gente tá todo dia no mercado mostrando a cara, cada vez mais, né? Para ser reconhecido. É assim que funciona. Mas é o que eu digo, se você tiver a possibilidade de comprar um imóvel que pega sol, que tem uma sacada, na nossa região o pessoal gosta muito de churrasqueira, que tem uma garagem boa, ou que você consiga comprar um terreno para construir uma casa legal, ótimo, maravilha. Nos procure, a gente está à disposição. E, Andrei, a gente vê também o lado que, como tu disseste, a gente ajuda a fazer acontecer, né? Também ver essa questão de as possibilidades que tu tens. Porque muitas pessoas, provavelmente, só por cultura, digam, não, eu não vou conseguir financiar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir. E quando vê a prestação que ela paga, o aluguel que ela paga pode ser a prestação do apartamento dela. Então, como tu vês esse lado de também auxiliar as pessoas a talvez fazerem essas simulações, entrarem, verem se exatamente, poxa, no carro tá com na garagem um carro bom, né? Daqui um pouco faz uma troca por enquanto para poder dar uma entrada, para poder, né? Então, como tu vê essas questões de poder auxiliar dessa forma? Olha, a gente tá toda hora dando dicas, né? Sempre pelo melhor. Porque às vezes a gente vê que a pessoa está andando com um carro de 100 mil, por exemplo. Não estou aqui para medir o bolso de ninguém, pelo amor de Deus. Mas a gente pode dar algumas dicas. Olha, você quer comprar o teu imóvel? Então dá o teu carro na entrada, ou compra um carro de um pouco menos valor, dá um valor de entrada. Ao invés de pagar 1.000 e pouco de aluguel, compra o teu imóvel e paga uma parcela de financiamento. A gente está toda hora aí ajudando, auxiliando, né? Tentando fazer as pessoas mudarem de vida, dar o primeiro passo. E elas têm que fazer isso. Porque você não vai ficar a vida inteira no aluguel, você vai ter que constituir tua família, aquela coisa toda. Então, vou ter o meu cantinho, vou começar a mudar algumas coisas dentro dele e aos poucos vou tornar uma casa, né? Claro, assim que funciona, é uma realização pra gente que tá ajudando essas pessoas, né? Tu vê todo dia as pessoas conseguindo concretizar o sonho da casa própria, né? Pois é. Porque imaginam assim, às vezes, estou morando há 20 anos no aluguel, agora vou comprar meu imóvel. O corretor vai dizer pra ti, olha, esse imóvel é o certo, faz isso, faz assim. Quando vê o cara tá morando, aí ele vai lá e, muito obrigado que você me ajudou. Isso é muito legal. A gente ouve toda hora, assim, todo dia, as pessoas vêm nos agradecer, sabe? É muito importante isso. Muito bem, muito bem. E, Andrei, eu gostaria de te agradecer no dia de hoje, né? Parabenizar pelo dia 27, né? Que o dia do corretor de imóveis, e entender que esse trabalho realmente ele é tão importante como todos os outros que fazem parte de uma comunidade, né? Porque a gente diz, por que existem tantas formas, né, de, poxa, eu trabalho com uma coisa, com outra, é para fazer girar. É para fazer girar e ficar por aqui esse dinheiro, para que cada vez mais a gente possa ter possibilidades. Digo, Nova Prata, a gente falou recém, poxa, tem tantas possibilidades, então a gente vê um comércio rico, a gente vê... Então, tudo isso tem que girar. E que coisa boa quando a gente tem bons profissionais para fazer toda essa roda, né, da vida funcionar. Então, Andrei, muito obrigada, te agradecendo, agradeço a Basáltica Imóveis, né, que ofereceu o programa de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade e ao mesmo tempo parabenizo todos os colegas corretores, né? Porque, enfim, nós somos colegas e não concorrentes. Então, parabéns a todos pelo Dia do Corretor. Maravilha. Muito obrigado, Laura, e até a próxima. Isso aí, até a próxima, Andrei. Então, pessoal, agradecendo a todos que nos acompanharam no dia de hoje, convido para continuarem na programação da Conecta Mais e até amanhã.